Um milionário detestava ser tocado, mas quando uma mãe solteira grávida ajeitou sua gravata, ele se apaixonou perdidamente. Segredos vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O elevador do edifício Platinum Tower subia silenciosamente pelos 42 andares da mais exclusiva torre comercial da Faria Lima. As paredes espelhadas refletiam infinitamente a figura impecável de Ricardo Nakamura, CEO da RN Incorporações, enquanto ele ajustava o punho da camisa italiana pela terceira vez em 2 minutos. Aos 35 anos, Ricardo havia construído um dos maiores impérios imobiliários do país, mas naquele momento, algo tão simples quanto uma gravata torta o incomodava de forma desproporcional. O som metálico da abertura das portas, no 28º andar, quebrou o silêncio. Ricardo nem levantou os olhos quando uma figura feminina entrou, empurrando um carrinho de limpeza com movimentos cuidadosos. Estava acostumado a ignorar a existência dos funcionários da manutenção. Para ele, eram apenas parte da engrenagem invisível que mantinha seu mundo funcionando perfeitamente. "Boa noite, doutor", murmurou uma voz suave, carregada de um sotaque mineiro quase imperceptível. Ricardo fez um aceno seco com a cabeça, os olhos fixos nos números que mudavam no painel: 29, 30, 31. Mas algo o incomodava. Sua gravata Hermès azul marinho, que havia custado mais que o salário mensal da maioria das pessoas, estava visivelmente torta no reflexo do espelho. O detalhe o irritava profundamente. Ricardo Nakamura não tolerava imperfeições, principalmente em si mesmo. "Com licença, doutor", disse a voz novamente, desta vez mais próxima. Quando Ricardo finalmente ergueu os olhos, viu no reflexo do espelho uma jovem de aproximadamente 28 anos, usando o uniforme azul claro da empresa de limpeza. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples e mesmo sob a roupa folgada do trabalho, era impossível não notar que estava grávida, provavelmente de uns 5 meses. Mas o que mais chamou a atenção foram seus olhos. Grandes, expressivos, de um castanho dourado que parecia carregar uma sabedoria silenciosa. "Sua gravata está torta", ela disse com naturalidade, como se conhecesse Ricardo há anos. "Posso ajudar?" Por um momento, Ricardo ficou completamente paralisado. Fazia mais de 15 anos que ninguém ousava tocá-lo sem permissão. Desde os tempos difíceis na infância, quando o toque significava apenas dor e humilhação, ele havia construído uma barreira invisível ao seu redor. Secretárias mantinham distância respeitosa, sócios de negócios cumprimentavam com acenos cordiais, e mesmo as mulheres com quem ocasionalmente se relacionava sabiam que havia limites intransponíveis. Mas algo na serenidade daquela mulher o desarma completamente. Sim", ele conseguiu sussurrar, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. Ela se aproximou com movimentos delicados, como quem se aproxima de um animal assustado. Suas mãos, pequenas e calejadas pelo trabalho, tocaram suavemente a seda da gravata, ajustando-a com precisão. Ricardo sentiu o perfume sutil que ela usava. Não era perfume caro, mas sim o cheiro reconfortante de sabonete de erva doce que o transportou instantaneamente para algum lugar seguro em sua memória. "Assim fica perfeito", ela disse, dando um passo para trás e admitando o resultado com um sorriso tímido. "Minha avó sempre dizia que um homem bem vestido conquista o mundo, mas um homem bem cuidado conquista os corações." Os olhos de ambos se encontraram no reflexo do espelho, e por alguns segundos que pareceram uma eternidade, Ricardo esqueceu de respirar. Havia algo naquele olhar que o tocava de uma forma que ele não conseguia nomear. Não era desejo, não era interesse,
Era algo muito mais profundo e assustador. Era reconhecimento. O ding do elevador anunciando a chegada ao 38º andar quebrou o encanto. Ricardo piscou várias vezes, como quem desperta de um sonho. Obrigado, ele murmurou, sua voz ainda carregada de uma vulnerabilidade que o surpreendeu. De nada, doutor. Tenha uma boa noite, ela respondeu, empurrando o carrinho para fora do elevador. Quando as portas se fecharam novamente, Ricardo permaneceu imóvel, observando seu reflexo no espelho. A gravata estava perfeita, mas ele não conseguia parar de passar a mão pelo local onde ela havia tocado. Sua pele ainda formigava com a memória do contato delicado, e pela primeira vez em anos, ele não sentiu repulsa ou pânico. O elevador continuou sua subida até o 42º andar, onde ficava seu escritório. Mas Ricardo mal notou quando chegou. Sua mente estava completamente ocupada com aqueles olhos castanho-dourados e com a sensação inexplicável de que algo fundamental havia mudado em sua vida. Ao entrar no escritório, um espaço minimalista de 200 metros quadrados, com vista panorâmica para toda a cidade de São Paulo, Ricardo foi diretamente para a janela. Lá embaixo, o trânsito fervilhava nas avenidas iluminadas. Milhões de pessoas correndo atrás de seus sonhos na selva de concreto. Mas ele não conseguia pensar em mais nada além daquela mulher. Quem era ela? Como uma simples faxineira havia conseguido fazer algo que nem os melhores psiquiatras de São Paulo tinham conseguido? Como ela havia quebrado uma barreira que ele levara décadas para construir? Ricardo tocou novamente a gravata, revivendo mentalmente cada segundo daquele encontro. O cheiro de erva doce ainda parecia flutuar ao seu redor, despertando uma nostalgia doce e melancólica que ele não sentia desde a infância. Pela primeira vez em 15 anos, Ricardo Nakamura dormiu naquela noite, sonhando com o toque de outra pessoa, não um pesadelo, mas algo que se aproximava perigosamente de um sonho. O que ele não sabia é que muitos andares abaixo, uma jovem chamada Marina Silva terminava seu turno de trabalho pensando no homem mais poderoso do edifício, perguntando-se por que seus olhos carregavam uma tristeza tão profunda que conseguia competir com a sua própria. E assim começou uma história que mudaria para sempre duas vidas aparentemente incompatíveis, unidas por um momento de vulnerabilidade compartilhada entre os espelhos de um elevador no coração pulsante de São Paulo. Marina Silva ajustou a alça da bolsa no ombro enquanto esperava o elevador no térreo do edifício Platinum Tower. Eram exatamente 22 horas. Início de mais um turno noturno de limpeza que se estenderia até às 6 da manhã. Há 3 meses trabalhava ali, desde que descobriu a gravidez e o pai do bebê simplesmente desapareceu de sua vida, levando consigo não apenas suas promessas de casamento, mas também uma quantia considerável de suas economias. O uniforme azul claro já estava ficando apertado na região da barriga. Com quase 6 meses de gestação, Marina sabia que em breve teria que contar para a supervisora sobre sua condição, algo que a aterrorizava, pois precisava desesperadamente desse emprego. O salário de R$ 1.200, embora modesto, era o que mantinha o pequeno apartamento de um quarto na Vila Madalena e pagava as consultas pré-natais no posto de saúde. «Boa noite, Marina!» cumprimentou Dona Conceição, a supervisora de limpeza, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos, sempre presos em um coque rígido. Hoje você vai ficar com os andares executivos, do 35º para cima. Marina sentiu o coração acelerar. Nos últimos 3 dias, desde o incidente com a gravata, ela havia evitado cuidadosamente os horários em que poderia cruzar com aquele homem misterioso. Não porque tivesse medo dele, Marina Silva não tinha medo de ninguém, mas porque algo naquele encontro a havia perturbado de uma forma que não conseguia explicar.
O elevador chegou vazio e Marina entrou empurrando seu carrinho. Enquanto subia, não conseguia parar de pensar naqueles olhos escuros que havia visto no espelho. Havia algo familiar neles, uma vulnerabilidade escondida que lembrava seus próprios olhos quando se olhava no espelho pequeno e rachado do banheiro de seu apartamento. 35º andar. As portas se abriram revelando um corredor com carpete cinza e paredes de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Marina começou a trabalhar metodicamente, esvaziando lixeiras e limpando as mesas dos escritórios. Era um trabalho solitário, mas ela preferia assim. Durante o dia, aqueles escritórios fervilhavam com executivos importantes discutindo negócios que movimentavam milhões de reais. À noite, restavam apenas ela e o silêncio. Foi quando chegou ao 38º andar que ouviu o som familiar do elevador chegando. Marina olhou o relógio. 23h15. Quem trabalharia até tão tarde? A resposta veio quando as portas se abriram e Ricardo Nakamura saiu, falando ao celular em um tom baixo, mas claramente irritado. Não, Yamamoto, não aceito essa proposta ridícula. Se eles querem o terreno da Vila Olímpia, vão ter que pagar o preço justo, ele dizia, caminhando em direção ao escritório principal, sem notar a presença de Marina. Ela tentou se fazer invisível, continuando a limpar uma mesa próxima, mas não conseguiu evitar de observá-lo discretamente. Usando um terno antracite que provavelmente custava mais que seu salário anual, Ricardo emanava uma autoridade natural, mas havia algo diferente nele naquela noite. Uma tensão nos ombros, uma rigidez na postura, que sugeria que nem todo o dinheiro do mundo conseguia comprar paz de espírito. Escute bem, Ricardo continuou a conversa telefônica, sua voz ficando mais dura. 20 anos construindo essa empresa não foi para aceitar migalhas de especuladores incompetentes. Ou eles pagam os 150 milhões que estou pedindo, ou podem procurar outro vendedor. Marina não pôde deixar de franzir o senho. 150 milhões de reais. Era um valor tão astronômico que sua mente nem conseguia processar completamente. Pensou em quantas famílias poderiam viver confortavelmente por gerações inteiras com essa quantia. Ricardo desligou o telefone bruscamente e se dirigiu ao elevador, mas parou abruptamente quando percebeu a presença de Marina. Seus olhos se encontraram e, mais uma vez, aquela estranha eletricidade preencheu o ar entre eles. Boa noite, ele disse, sua voz muito mais suave do que havia sido durante a ligação. Boa noite, doutor. Marina respondeu, notando como ele instintivamente levou a mão à gravata, que desta vez estava perfeitamente alinhada. Ricardo permaneceu parado por alguns segundos, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse exatamente o quê. Marina continuou seu trabalho, mas podia sentir o peso do olhar dele sobre si. Você trabalha aqui há muito tempo? Ele perguntou finalmente, uma pergunta que soou estranhamente íntima, vinda de alguém em sua posição. Marina ergueu os olhos, surpreendida pela pergunta. 3 meses, doutor. E gosta do trabalho? Era uma pergunta estranha, principalmente vinda de alguém que provavelmente nunca havia se preocupado com a satisfação profissional de funcionários terceirizados. Marina estudou seu rosto, procurando sinais de sarcasmo ou condescendência, mas encontrou apenas curiosidade genuína. É um trabalho honesto, ela respondeu diplomaticamente, e preciso dele. Ricardo assentiu lentamente, como se aquela resposta simples carregasse um peso muito maior. Claro, todos nós precisamos de trabalho. O elevador chegou nesse momento, quebrando a tensão do diálogo. Ricardo entrou, mas segurou a porta por um momento. Tenha uma boa noite. Desculpe, não sei seu nome. Marina,
ela respondeu, sentindo uma estranha quentura no peito ao ver o sorriso quase imperceptível que cruzou o rosto dele. Marina, ele repetiu, como se estivesse testando como o nome soava em sua voz. Tenha uma boa noite, Marina. Quando as portas se fecharam, Marina permaneceu imóvel por um longo momento. Havia algo profundamente perturbador naquele homem. Não perturbador no sentido de perigoso, mas perturbador no sentido de que despertava sentimentos que ela havia enterrado desde que foi abandonada grávida. Ela balançou a cabeça, tentando se livrar daqueles pensamentos. Marina Silva não podia se dar ao luxo de fantasiar com homens ricos e poderosos. Tinha um bebê a caminho, contas para pagar e um futuro incerto pela frente. Não havia espaço em sua vida para complicações românticas, especialmente envolvendo alguém que claramente vivia em um mundo completamente diferente do dela. Mas enquanto continuava sua limpeza naquela noite, Marina não conseguiu parar de pensar na forma como Ricardo havia pronunciado seu nome, como se cada sílaba fosse preciosa. E pela primeira vez em meses, ela se pegou sorrindo enquanto trabalhava, o cheiro suave de erva doce de seu sabonete misturando-se com o ar condicionado do escritório, criando uma atmosfera que, por alguns instantes, parecia quase acolhedora. O que nenhum dos dois sabia é que aquele seria apenas o primeiro de muitos encontros casuais que lentamente começariam a quebrar as defesas cuidadosamente construídas de ambos. Durante as 2 semanas seguintes, Ricardo desenvolveu um ritual que jamais admitiria para ninguém. Todos os dias, antes de sair do escritório, ele deliberadamente desalinhava sua gravata. Não muito, apenas o suficiente para justificar um ajuste. E todas as noites, pontualmente às 23h15, ele tomava o elevador, sabendo exatamente em qual andar encontraria Marina. Era patético, ele sabia. Ricardo Nakamura, um dos empresários mais respeitados e temidos de São Paulo, manipulando encontros casuais como um adolescente apaixonado. Mas havia algo naqueles breves momentos que se tornara mais viciante que qualquer droga. A sensação de normalidade, de conexão humana genuína que ele não experimentava há anos. Naquela quinta-feira de março, o ritual se repetiu. Ricardo entrou no elevador do 38º andar, fingindo surpresa quando Marina subiu no 35º com seu carrinho de limpeza. Boa noite. Ela cumprimentou como sempre, com aquela voz suave que carregava um leve sotaque do interior de Minas Gerais. Boa noite, Marina, ele respondeu, notando como ela sempre demonstrava uma pequena surpresa quando ele usava seu nome. Provavelmente estava acostumada a ser invisível para pessoas como ele. O silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som suave do elevador subindo. Ricardo observou discretamente o reflexo dela no espelho. A barriga estava mais evidente agora. Ela devia estar com uns 6 meses e meio. O uniforme da empresa de limpeza, embora bem cuidado, estava visivelmente apertado. Ele se perguntou se ela tinha condições de comprar roupas novas para a gravidez. Sua gravata está um pouco torta hoje, Marina comentou casualmente, mas havia um brilho divertido em seus olhos que sugeria que talvez ela não fosse tão ingênua quanto parecia. Ah, é? Ricardo fingiu surpresa olhando no espelho. Deve ser o estresse do dia, reuniões complicadas. Marina se aproximou com a mesma delicadeza de sempre, suas mãos tocando a seda italiana da gravata Hermès. Desta vez, Ricardo prestou atenção em cada detalhe. As pequenas cicatrizes nas mãos dela, provavelmente de anos de trabalho manual, a forma como ela prendia a respiração durante o ajuste, concentrada em fazer tudo perfeitamente. Pronto, ela disse, dando um passo para trás. Agora o senhor está apresentável para conquistar o mundo. E os corações? Ricardo se ouviu perguntando, antes que pudesse se conter, lembrando-se do ditado da avó dela.
Marina o olhou surpresa e, por um momento, ele viu algo que parecia vulnerabilidade cruzar seu rosto. Os corações são mais complicados, doutor. Não basta estar bem vestido para conquistá-los. O que é preciso, então? A pergunta saiu mais séria do que ele pretendia. Marina ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos castanho-dourados, estudando o rosto dele através do reflexo do espelho. Honestidade, ela disse finalmente, e coragem para ser vulnerável. Duas coisas que dinheiro não compra. A profundidade da resposta o pegou desprevenido. Ele esperava alguma frase feita, um clichê sobre amor verdadeiro. Mas Marina havia tocado em algo muito mais profundo. As duas coisas que Ricardo tinha mais dificuldade de demonstrar. O elevador chegou ao 42º andar. Mas pela primeira vez, Ricardo não saiu imediatamente. Marina, ele disse, virando-se para encará-la diretamente em vez de através do espelho. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou, suas mãos se movendo instintivamente para proteger a barriga. Depende da pergunta. Você está sozinha? Quero dizer, o pai do bebê... O rosto de Marina se endureceu instantaneamente. Isso não é da sua conta, doutor. Você está certa, Ricardo disse rapidamente, percebendo que havia cruzado uma linha. Me desculpe. Não devia ter perguntado. Marina o observou por alguns segundos. E Ricardo pôde ver uma batalha interna acontecendo atrás daqueles olhos expressivos. Finalmente, ela suspirou. Ele me abandonou quando descobriu que eu estava grávida. Ela disse, sua voz carregada de uma dor que ela claramente tentava manter sob controle. Disse que não estava, e pronto para ser pai, que tinha sonhos maiores que uma família. A raiva que Ricardo sentiu naquele momento o surpreendeu pela intensidade. Como alguém podia abandonar uma mulher como Marina? Como alguém podia ser tão covarde? Sinto muito, ele disse, e realmente sentia. Qualquer homem que a abandone é um idiota. Marina riu, mas foi um som sem humor. Homens poderosos costumam fazer isso, doutor. Prometem o mundo quando querem alguma coisa, mas somem quando as responsabilidades aparecem. A frase atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ela não estava apenas falando sobre o ex. Havia uma acusação sutil. Ali, um lembrete de que ele representava exatamente o tipo de homem que havia machucado Marina. Nem todos os homens são assim, ele disse baixinho. Não? Marina o encarou diretamente. E o senhor, doutor? Já fugiu de alguma responsabilidade? Já prometeu algo que não cumpriu? A pergunta era um desafio direto, e Ricardo sabia que sua resposta poderia definir tudo entre eles. Ele pensou em todas as mulheres que havia mantido à distância, em todos os relacionamentos que havia sabotado antes que se tornassem sérios demais, em todas as vezes que havia escolhido o controle em vez da vulnerabilidade. Sim, ele admitiu, sua honestidade surpreendendo até mesmo a si próprio. Já fugi muitas vezes. Marina piscou, claramente não esperando uma resposta tão direta. Pelo menos é honesto. Está vendo? Ricardo disse com um sorriso triste. Talvez eu esteja aprendendo alguma coisa sobre conquistar corações. O momento foi interrompido pelo som do elevador abrindo novamente. Alguém havia chamado de outro andar. Marina empurrou rapidamente o carrinho para fora. Boa noite, doutor, ela disse, mas desta vez havia algo diferente em sua voz. Uma suavidade que não estava lá antes. Boa noite, Marina, e... Obrigado. Pelo quê? Por me lembrar que nem tudo na vida pode ser controlado. Quando as portas se fecharam, Ricardo ficou sozinho. Mas pela primeira vez em anos não se sentia solitário. Marina havia plantado uma semente de algo que ele não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que talvez pudesse ser um homem melhor, de que talvez não fosse tarde demais para aprender a amar sem medo. E naquela noite, enquanto finalizava relatórios em seu escritório,
Ricardo se pegou pensando não em conquistas empresariais ou negócios milionários, mas em como fazer uma mulher grávida e ferida acreditar que nem todos os homens poderosos eram iguais. O mês de março chegou a São Paulo com suas características chuvas torrenciais que transformavam a cidade em um caos aquático. Naquela quinta-feira, especificamente, a tempestade que se abateu sobre a capital paulista foi uma das mais intensas do ano. Marina olhava pela janela do ônibus enquanto voltava para casa, após suas aulas matinais de enfermagem na Universidade São Judas, no bairro da Muca. A chuva batia com violência contra o vidro e o trânsito estava completamente parado na Radial Leste. Aos 7 meses de gravidez, Marina sentia o peso extra em cada movimento. O bebê estava especialmente ativo naquele dia, chutando suas costelas de forma insistente, como se também estivesse incomodado com o tempo fechado. Ela ajustou a bolsa no colo, protegendo os livros de anatomia que havia emprestado da biblioteca da faculdade. Não podia se dar ao luxo de perder aquelas referências preciosas. Dona, o trânsito está parado há 20 minutos, informou o motorista do ônibus, claramente irritado. Alagou tudo na frente. Vai demorar. Marina olhou o relógio. 16h40. Se o ônibus não se mexesse logo, ela chegaria atrasada para o trabalho. E Dona Conceição já havia deixado claro que tolerância, zero com atrasos, era política da empresa. Não podia correr esse risco. Não agora, quando cada dia de trabalho era crucial para juntar dinheiro para o parto e os primeiros meses do bebê. 2 horas depois, quando finalmente chegou ao apartamento na Vila Madalena, Marina estava exausta. O pequeno imóvel de um quarto, embora modesto, era mantido impecavelmente limpo. As paredes brancas eram decoradas apenas com algumas fotos da família em Passos, sua cidade natal em Minas Gerais, e um pequeno crucifixo que pertencera à sua avó. O berço que ela havia comprado usado ainda estava desmontado em um canto, esperando que ela encontrasse coragem para montá-lo. Marina tomou um banho rápido, comeu uma maçã com 2 fatias de pão, o que sobrou no orçamento apertado da semana, e se preparou para mais uma noite de trabalho. O uniforme da empresa de limpeza estava ficando crítico, esticando perigosamente sobre a barriga. Ela fez uma anotação mental para pedir um tamanho maior para Dona Conceição, embora tivesse medo de que isso acelerasse o momento em que teria que revelar oficialmente a gravidez. Às 21h, Marina estava no ponto de ônibus quando percebeu que a chuva havia recomeçado com força total. Não era mais a chuva persistente da tarde. Agora eram verdadeiras cortinas d'água que caíam do céu escuro de março. O ponto de ônibus não oferecia proteção adequada e em poucos minutos ela estava encharcada. Quando o ônibus finalmente chegou, estava superlotado. Marina conseguiu um lugar em pé, agarrando-se firmemente ao corrimão enquanto sentia o bebê protestando contra os solavancos da viagem. A cada freada brusca, uma dor aguda atravessava suas costas, irradiando para as pernas. Chegou ao edifício Platinum Tower às 22h15, 15 minutos atrasada. Dona Conceição a esperava no hall principal, os braços cruzados e uma expressão severa no rosto. Marina Silva, ela disse, sua voz ecoando no mármore polido do lobby, segundo atraso este mês. Me desculpe, Dona Conceição, Marina disse, tentando controlar a respiração. O trânsito estava impossível por causa da chuva e... Não quero saber de desculpas, Dona Conceição a interrompeu. Você sabe muito bem que pontualidade é fundamental neste trabalho. Os clientes pagam por um serviço de excelência e isso inclui funcionários que chegam no horário. Marina assentiu, mordendo a língua para não responder que clientes provavelmente nem sabiam de sua existência. Não vai se repetir. Espero que não.
Hoje você vai ficar responsável pelos andares mais altos, do 40º andar para cima, e quero tudo impecável. Tem reunião importante amanhã cedo. Enquanto subia no elevador, Marina sentiu uma mistura estranha de alívio e nervosismo. Sabia que haveria chances de encontrar Ricardo, e apesar de todos os seus esforços para manter distância emocional, ela havia começado a esperar por aqueles encontros com uma antecipação que a assustava. Era exatamente 23h15 quando ouviu o som familiar do elevador chegando no 42º andar. As portas se abriram revelando Ricardo, mas desta vez havia algo diferente nele. Parecia tenso, preocupado e carregava uma pasta de couro que claramente estava pesada. Marina, ele a cumprimentou, mas seu sorriso habitual estava ausente. Você está molhada. Marina olhou para baixo e percebeu que, apesar de ter tentado se secar, seu uniforme ainda estava visivelmente úmido. Algumas mechas de cabelo haviam escapado do coque e grudavam em seu rosto. A chuva estava muito forte, ela explicou, tentando arrumar os cabelos. Tive que esperar muito tempo no ponto. Ricardo a observou por um momento, e Marina viu algo que parecia genuína preocupação em seus olhos escuros. Você veio de ônibus nesta tempestade? Como sempre, Marina respondeu com uma simplicidade que não pretendia soar como censura, mas que claramente atingiu Ricardo. É perigoso, ele disse, sua voz carregada de uma preocupação que a surpreendeu. Especialmente na sua condição. Marina instintivamente levou a mão à barriga. Estou acostumada, não tenho muitas opções. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Ricardo parecia estar travando uma batalha interna, e Marina podia ver o momento exato em que ele tomou uma decisão. Marina, ele disse finalmente, posso oferecê-la uma carona para casa hoje? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Eu não sei se é apropriado. Por que não seria? É apenas uma carona em uma noite de tempestade. Marina hesitou. Sabia que aceitar aquela oferta significaria cruzar uma linha, sair da segurança de sua invisibilidade e entrar em um território perigoso e desconhecido. Mas o bebê havia dado um chute particularmente forte, lembrando-a de que não estava apenas cuidando de si mesma. Está bem, ela disse finalmente. Obrigada. O sorriso que iluminou o rosto de Ricardo foi como o sol emergindo das nuvens da tempestade. E naquele momento, Marina soube que sua vida estava prestes a ficar muito mais complicada. E talvez, pela primeira vez em meses, muito mais interessante. Termine seu trabalho, Ricardo disse suavemente. Eu espero. E pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, Marina Silva se sentiu protegida. Ricardo esperou no saguão principal do edifício Platinum Tower por quase 2 horas, fingindo revisar contratos em seu tablet, enquanto observava discretamente Marina terminar seu turno de trabalho. O mármore italiano do piso refletia as luzes suaves da recepção, criando uma atmosfera quase íntima no espaço normalmente movimentado que agora estava deserto. Às 2 da manhã, Marina finalmente desceu com seu uniforme trocado por uma blusa simples azul clara e uma calça jeans que mal fechava sobre a barriga de 7 meses. Ela carregava uma bolsa de tecido desgastado e uma expressão de incerteza que fez o coração de Ricardo se apertar. Tem certeza de que não vai ser um incômodo? Ela perguntou hesitante. Absoluta, Ricardo respondeu, guardando o tablet. Meu carro está na garagem. Eles desceram juntos para o subsolo, onde ficava a garagem privativa dos executivos. Marina não conseguiu disfarçar o espanto quando Ricardo parou diante de um Mercedes-Benz Classe S preto, reluzente sob as luzes fluorescentes. O carro provavelmente custara mais de R$500 mil. É bonito,
ela comentou diplomaticamente, enquanto Ricardo abria a porta do passageiro para ela. É apenas um carro, ele disse. Mas havia uma nota de autodepreciação em sua voz, como se de repente estivesse envergonhado de sua própria riqueza. Marina entrou cuidadosamente, ajustando-se no banco de couro bege que era mais confortável que qualquer móvel em seu apartamento. O interior cheirava a couro novo e uma fragrância masculina sutil que ela reconheceu como sendo o perfume de Ricardo. Onde você mora? Ricardo perguntou enquanto ajustava os espelhos. Vila Madalena, Rua Harmonia, próximo ao metrô. Ricardo conhecia bem a região. Um bairro boêmio de classe média, cheio de bares, galerias de arte e apartamentos pequenos. Era o tipo de lugar onde jovens profissionais começavam suas vidas em São Paulo, longe do luxo da Faria Lima, onde ele havia construído seu império. Enquanto saíam da garagem, a chuva continuava implacável. As ruas estavam praticamente desertas, apenas alguns táxis e carros de aplicativo cortando a madrugada encharcada. O som da chuva no teto do carro criava uma atmosfera íntima que fez Marina se sentir estranhamente vulnerável. Pode ligar o rádio se quiser, Ricardo ofereceu, mas Marina balançou a cabeça. Está bom assim. O silêncio confortável se estendeu por alguns quarteirões, quebrado apenas pelo som ritmado dos limpadores de para-brisa. Marina observava a cidade passar pela janela. São Paulo à noite tinha uma beleza melancólica única, especialmente sob a chuva. As luzes dos prédios se refletiam nas poças d'água, criando um caleidoscópio urbano que ela nunca se cansava de admirar. Marina, Ricardo disse finalmente, sua voz cuidadosa. Posso perguntar há quanto tempo você está em São Paulo? 1 ano e meio, ela respondeu. Vim de Passos, no interior de Minas, para estudar enfermagem. E sua família? Marina hesitou. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complicada. Minha mãe mora lá ainda. Trabalha como costureira. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Acidente de trabalho na usina. Sinto muito, Ricardo disse, e havia sinceridade genuína em sua voz. Foi há muito tempo, Marina respondeu, embora a dor ainda estivesse lá, uma cicatriz que nunca havia sarado completamente. Por isso vim para São Paulo. Queria ter uma profissão, fazer alguma coisa da vida. E conseguiu, está estudando enfermagem. Quando consigo pagar as mensalidades, Marina disse com um sorriso amargo. Não é fácil conciliar estudo, trabalho e Ela tocou a barriga. Isso! Ricardo sentiu uma raiva familiar subindo em seu peito. Não raiva de Marina, mas do homem que a havia abandonado, das circunstâncias que forçavam uma mulher inteligente e determinada a trabalhar como faxineira à noite para pagar os estudos. O pai do bebê, ele começou, mas Marina o interrompeu. Prefiro não falar sobre ele. A firmeza na voz dela era clara, e Ricardo respeitou o limite. Mas sua mente estava trabalhando, processando informações, fazendo conexões. Havia algo familiar na história dela, algo que o incomodava sem que conseguisse identificar exatamente o que. Chegaram à Rua Harmonia mais rápido do que Marina esperava. A Vila Madalena estava tranquila na madrugada chuvosa, apenas alguns bares ainda abertos para os boêmios noturnos. Ricardo parou em frente a um prédio de 3 andares, claramente antigo, mas bem conservado. É aqui, Marina disse, fazendo menção de sair do carro. Marina, espere, Ricardo disse impulsivamente. Ela se virou para olhá-lo, e por um momento ele se perdeu naqueles olhos castanho-dourados que o hipnotizavam. Eu gostaria de fazer isso de novo, dar uma carona, quero dizer, sempre que precisar. Marina o estudou cuidadosamente. Por quê? A pergunta simples o desarmou, completamente. Por que realmente? Ele podia inventar desculpas sobre responsabilidade social, sobre ajudar funcionários necessitados,
Mas a verdade era muito mais complicada e assustadora. Porque me sinto melhor quando estou com você, ele admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Faz muito tempo que não me sinto normal. Marina ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos brincando nervosamente com a alça da bolsa. Doutor Ricardo, ela disse finalmente, usando seu nome pela primeira vez, nós somos de mundos muito diferentes. Eu sei. E eu não posso me dar ao luxo de me machucar de novo. Não agora. Eu entendo. Entende mesmo? Marina o encarou diretamente. Porque eu já acreditei em promessas de homem rico antes, e sei como termina. A acusação doeu mais do que Ricardo esperava, mas ele sabia que a merecia. Você tem razão em não confiar em mim, ele disse baixinho. Mas talvez você possa me dar uma chance de provar que não sou como ele. Marina abriu a porta do carro, mas antes de sair, virou-se para ele uma última vez. Obrigada pela carona, Dr. Ricardo. E tome cuidado com o que promete. Palavras têm peso. Ricardo a observou subir as escadas, do prédio até que ela desapareceu por trás da porta. Só então percebeu que estava segurando a respiração. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento duplex na Vila Nova Conceição, uma única certeza dominava seus pensamentos. Marina Silva havia se tornado muito mais que uma distração ocasional. Ela havia se tornado essencial, e isso o aterrorizava tanto quanto o fascinava. 3 semanas haviam se passado desde a carona na noite chuvosa, e os encontros entre Ricardo e Marina se tornaram uma constante silenciosa. Todas as noites, pontualmente às 23h15, ele estava no elevador e ela sempre encontrava alguma imperfeição em sua gravata para ajustar. Conversas breves, mas carregadas de uma intimidade crescente que assustava ambos. Naquela terça-feira de abril, Ricardo estava em seu escritório, revisando contratos, quando seu assistente pessoal, Marcos Tanaka, um homem eficiente de 40 anos, que trabalhava com ele há uma década, bateu na porta. Ricardo, preciso falar com você sobre o projeto do hospital universitário, Marcos disse, entrando com uma pasta volumosa. Qual problema agora? Ricardo suspirou, tirando os óculos de leitura. O projeto de construção do novo hospital da Universidade São Judas era complexo, um investimento de 200 milhões de reais que consolidaria sua empresa como líder em construções hospitalares no país. Na verdade, não é problema. É sobre as bolsas de estudo que você autorizou para estudantes carentes da Faculdade de Enfermagem. Marcos explicou, abrindo a pasta. Tenho aqui a lista dos beneficiados dos últimos 2 anos. Ricardo franziu o senho. Que bolsas? Não me lembro de autorizar isso. Claro que lembra. Você disse que queria investir na formação de profissionais de saúde qualificados. Marcos insistiu, mostrando documentos. 15 mil reais por ano por estudante. Você mesmo selecionou os critérios. Mães solteiras, estudantes do interior, situação financeira, incomprovadamente difícil. A memória voltou lentamente. 2 anos atrás, durante uma crise de consciência, após uma conversa particularmente difícil com sua terapeuta sobre responsabilidade social, Ricardo havia criado um fundo de bolsas, mas tinha delegado toda a administração para Marcos e praticamente esquecido do projeto. Ah, sim, ele disse fingindo lembrar. Como está o programa? Muito bem. Na verdade, uma das beneficiadas é particularmente exemplar. Marcos disse, virando algumas páginas. Marina Silva, de Passos, Minas Gerais. Excelente desempenho acadêmico, trabalha para se sustentar. Modelo de determinação. Está no último ano do curso. O nome atingiu Ricardo como um raio. Ele se inclinou para frente, o coração disparando. Pode repetir o nome? Marina Silva, por quê? Ricardo tentou manter a expressão neutra enquanto sua mente processava a informação.
Marina estava sendo sustentada por uma bolsa de estudos que ele havia criado. Ela estava estudando enfermagem na universidade onde ele estava construindo um hospital. Como isso era possível sem que ele soubesse? Posso ver o arquivo dela? Ele perguntou, tentando soar casual. Marcos entregou uma pasta com o histórico completo. Ali estava tudo. Foto de Marina sorrindo timidamente. Histórico acadêmico impecável. Cartas de recomendação. Declaração de renda familiar. E, no final, uma redação que ela havia escrito para concorrer à bolsa, intitulada Porque Quero Ser Enfermeira. Ricardo leu cada palavra com o coração apertado. Marina escreveu sobre o pai que morreu em um acidente de trabalho porque não teve atendimento médico adequado. Sobre a mãe que trabalhou dobrado para criá-la sozinha. Sobre o sonho de voltar para Passos um dia e abrir uma clínica para atender famílias carentes. Sobre querer honrar a memória do pai, salvando outras vidas. Era uma narrativa de coragem e determinação que fez Ricardo se sentir pequeno diante de sua própria futilidade. Marcos, ele disse, tentando controlar a voz, esta Marina Silva, ela trabalha? Trabalha sim. Tem autorização para trabalho noturno por causa da bolsa. A única condição é que o trabalho não interfira nos estudos. Marcos consultou os papéis. Ela trabalha como, deixa eu ver, auxiliar de limpeza predial. A ironia da situação era tão intensa que Ricardo teve que se apoiar na cadeira. Marina não sabia que ele era responsável pela bolsa que permitia seus estudos. E ele não sabia que ela era uma de suas beneficiadas. Durante semanas, ela havia limpado o prédio da empresa que pagava sua educação, enquanto ele se apaixonava pela mulher que estava indiretamente sustentando. Tem algum problema com a bolsa dela? Marcos perguntou, notando a expressão estranha de Ricardo. Não, não, Ricardo respondeu rapidamente. Apenas curiosidade. Continue o bom trabalho. Depois que Marcos saiu, Ricardo ficou sozinho com a revelação que mudava tudo. Marina não estava apenas trabalhando como faxineira por necessidade. Ela estava lutando por um sonho que ele estava ajudando a realizar sem saber. A mulher que o havia tocado tão profundamente era também uma prova viva de que seus raros momentos de generosidade tinham significado real. Mas a descoberta também trouxe uma complicação terrível. Como poderia contar para Marina sobre a bolsa sem que ela se sentisse manipulada? Como explicar que, por pura coincidência, eles estavam conectados de uma forma que ia muito além dos encontros casuais no elevador? Ricardo passou o resto do dia incapaz de se concentrar em qualquer coisa. Revisou contratos sem processá-los, participou de reuniões sem ouvir realmente o que estava sendo discutido. Sua mente estava completamente ocupada com Marina. Não apenas a mulher grávida e vulnerável que havia despertado seus instintos protetivos, mas a estudante brilhante e determinada que estava construindo um futuro com uma força que ele mal conseguia compreender. Às 23h15, quando entrou no elevador como todas as noites, Ricardo sabia que tudo havia mudado. Quando Marina subiu no 35º andar, com seu sorriso tímido habitual, ele teve que se controlar para não contar tudo imediatamente. Boa noite, ela disse, observando sua gravata que desta vez estava genuinamente torta devido à sua agitação. Marina, ele disse, sua voz carregada de uma intensidade que a fez olhá-lo com surpresa. Preciso te contar uma coisa. Mas olhando para aqueles olhos castanho-dourados, cheios de confiança crescente e uma vulnerabilidade cuidadosamente guardada, Ricardo perdeu a coragem. Contar agora poderia arruinar tudo. Marina poderia se sentir enganada, manipulada, como se toda a conexão entre eles fosse baseada em uma mentira. O quê? Ela perguntou, suas mãos delicadas já se movendo para ajustar a gravata. Nada importante, ele mentiu. Só tenha uma boa noite.
Marina o estudou por um momento, claramente sentindo que algo estava diferente, mas não pressionou. Você também, Ricardo. Quando as portas se fecharam, Ricardo sabia que havia cometido um erro, mas também sabia que a verdade teria que esperar pelo momento certo, um momento em que Marina pudesse entender que sua conexão era real, independentemente das circunstâncias que os haviam unido. O que ele não sabia é que os segredos, como as gravatas tortas, eventualmente sempre vêm à tona. Junho chegou a São Paulo trazendo consigo o inverno seco e a tradicional temporada de festas juninas. Para surpresa de todos os funcionários, a RN Incorporações decidiu organizar sua primeira festa junina empresarial no terraço do edifício Platinum Tower. Ricardo havia tomado a decisão impulsivamente durante uma reunião de diretoria, alegando que era importante valorizar as tradições brasileiras e promover integração entre os colaboradores. Na verdade, ele estava desesperadamente procurando uma desculpa para interagir com Marina fora do ambiente formal do elevador. Marina soube da festa através de um comunicado colado no vestiário dos funcionários terceirizados. A princípio, hesitou em participar. Com 8 meses de gravidez, sentia-se desajeitada e pouco disposta para festividades. Além disso, sua relação com Ricardo havia se tornado uma fonte constante de confusão emocional que ela preferia evitar. "Vai ser divertido, menina", insistiu Dona Conceição enquanto organizava os produtos de limpeza. "Faz tempo que não vejo uma festa boa neste prédio. E olha, não é obrigatório, mas seria bom aparecer. Mostra que somos gratos pelas oportunidades." O comentário da supervisora carregava um subtexto claro. Comparecer seria politicamente inteligente para manter o emprego. Marina suspirou, passando a mão sobre a barriga, onde o bebê havia desenvolvido o hábito de chutar sempre que ela ficava estressada. No sábado 24 de junho, o terraço do 42º andar foi transformado em um verdadeiro arraial urbano. Bandeirinhas coloridas tremulavam na brisa noturna, barracas de comida típica exalavam o aroma de pamonha, quentão e milho assado. Um trio de forró tocava no palco improvisado, e a vista panorâmica de São Paulo criava um cenário mágico, com milhões de luzes piscando até o horizonte. Ricardo chegou pontualmente às 20 horas, vestindo uma camisa xadrez azul e calça jeans, provavelmente a roupa mais casual que havia usado em anos. Ele se sentia ridiculamente ansioso, como um adolescente no primeiro encontro. Havia passado a semana inteira imaginando como seria dançar com Marina, segurá-la nos braços de forma socialmente aceitável. Marina apareceu 1 hora depois, usando um vestido floral amarelo que destacava seus olhos dourados e disfarçava criativamente a barriga proeminente. Havia soltado os cabelos, que caíam em ondas suaves sobre os ombros, e usava uma maquiagem leve que a fazia parecer mais jovem e relaxada. Quando Ricardo a viu, teve que se apoiar discretamente na balaustrada. Marina estava absolutamente linda, irradiando uma alegria natural que ele raramente via durante os encontros tensos no elevador. "Marina", Dona Conceição acenou animadamente, "venha conhecer o pessoal da administração." Durante a primeira hora, Ricardo apenas observou de longe, while Marina era apresentada aos outros funcionários. Ela conversava facilmente com todos, demonstrando uma naturalidade social que contrastava com sua timidez habitual. Quando riu da piada de um dos contadores, Ricardo sentiu uma pontada de ciúme que o surpreendeu pela intensidade. Foi quando o trio anunciou a tradicional quadrilha que Ricardo tomou coragem. "Marina", ele se aproximou discretamente enquanto ela bebia suco de milho numa das barracas. "Gostaria de dançar comigo?" Marina quase engasgou com a bebida. Durante todas as semanas de encontros casuais, eles nunca haviam se tocado, além dos momentos ritualizados de ajustar a gravata.
A ideia de dançar, de ser segurada por ele publicamente, a aterrorizava e a emocionava simultaneamente. Eu não sei se é uma boa ideia, ela sussurrou, olhando ao redor para verificar se alguém estava observando. É apenas uma dança, Ricardo disse suavemente. E olhe ao redor. Todo mundo está dançando. Era verdade. O terraço estava cheio de pares se organizando para a quadrilha. Executivos dançavam com secretárias, funcionários da limpeza, com pessoal da contabilidade. A magia da festa junina havia temporariamente dissolvido as hierarquias sociais. Está bem, Marina cedeu, estendendo a mão com um sorriso tímido. O toque da mão dela na sua enviou uma corrente elétrica pelo braço de Ricardo. Era diferente dos ajustes da gravata. Desta vez, o contato era intencional, íntimo, carregado de possibilidades. A pele dela era suave e levemente áspera do trabalho, mas aquecia a sua de uma forma que o fez esquecer completamente onde estava. A música começou com o típico ritmo de forró de quadrilha. "Olha a cobra!", gritou o animador, e todos os pares começaram a se movimentar seguindo as instruções tradicionais. Marina ria enquanto tentava acompanhar os passos, uma mão segurando a de Ricardo, a outra apoiada na barriga. "Faz anos que não danço quadrilha", ela gritou por cima da música. "Desde as festas da escola em Passos." "Você está indo muito bem", Ricardo respondeu, surpreendendo-se por quão natural se sentia estar ali com ela. Durante os 15 minutos da dança, eles se moveram como se fossem parceiros. Há anos, quando a música mandava balancê, seus corpos se aproximavam perigosamente. Quando era hora de promenar, Ricardo guiava Marina com uma delicadeza que ela nunca havia experimentado. Foi durante o momento de anarrier que aconteceu. Marina tropeçou ligeiramente e Ricardo a segurou pela cintura para evitar que caísse. Por alguns segundos, eles ficaram abraçados, seus rostos a centímetros um do outro, enquanto a música e as risadas ao redor desapareciam. Nos olhos de Marina, Ricardo viu algo que o fez esquecer de respirar. Não era apenas gratidão ou atração física. Era reconhecimento, como se ela finalmente o visse. Não como o CEO poderoso e inacessível, mas como o homem vulnerável e solitário que ele realmente era. "Ricardo", ela sussurrou, sua respiração quente contra o rosto dele. Naquele momento, com as luzes de São Paulo brilhando abaixo deles e o som do forró ecoando no ar noturno, Ricardo soube que estava irremediavelmente apaixonado. Não apenas pela mulher grávida e corajosa que havia transformado suas noites, mas pela pessoa extraordinária que havia descoberto por trás da fachada profissional. A música terminou, mas eles permaneceram abraçados por alguns segundos extras, até que os aplausos ao redor os trouxeram de volta à realidade. "Obrigada pela dança", Marina disse, suas bochechas coradas e os olhos brilhando. "Obrigado eu", Ricardo respondeu, sabendo que aqueles 15 minutos haviam mudado tudo entre eles. Mais tarde naquela noite, enquanto Marina voltava para a casa de táxi, que Ricardo havia insistido em pagar, ela ainda sentia o fantasma do abraço. Pela primeira vez desde que foi abandonada grávida, permitiu-se sonhar que talvez pudesse confiar em um homem novamente. E Ricardo, sozinho em seu apartamento luxuoso, finalmente entendeu o que sua avó japonesa tentara lhe ensinar através dos origamis. Que as coisas mais belas do mundo nasciam da paciência, da delicadeza e da coragem de dobrar o coração sem medo de que ele se quebrasse. O toque que antes o aterrorizava havia se tornado sua salvação. E a mulher, que deveria ser apenas mais uma funcionária invisível, havia se tornado a pessoa mais importante de sua vida. A descoberta chegou como um soco no estômago numa manhã quente de julho.
Marina estava no vestiário da empresa, trocando de roupa após o turno noturno, quando ouviu uma conversa entre duas funcionárias da administração que não a haviam notado. É por isso que ela consegue se manter no emprego, mesmo grávida de 8 meses, dizia uma delas, uma mulher loira de meia-idade da contabilidade. O patrão está interessado nela. Que nojo, respondia a outra. Essas mulheres sabem muito bem como usar a barriga para conseguir o que querem. Aposto que nem sabe quem é o pai verdadeiro. Pois é, ele paga a faculdade dela há 2 anos, sabia? Marcos, do RH, comentou ontem. 15 mil por ano em bolsa de estudos. E agora ficam de chamego na festa junina na frente de todo mundo. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. A bolsa de estudos. Ricardo estava pagando sua faculdade há 2 anos, desde antes de se conhecerem. Tudo foi se encaixando de forma devastadora. A coincidência dos encontros, a universidade onde ela estudava, o hospital que ele estava construindo. Não havia sido acaso. Havia sido uma manipulação cruel desde o início. Sem conseguir controlar as lágrimas que começaram a escorrer, Marina saiu silenciosamente do vestiário e foi direto para casa, ligando para avisar que estava passando mal. Era mentira e verdade ao mesmo tempo. Nunca havia se sentido tão enjoada na vida. No apartamento da Vila Madalena, ela se sentou na pequena cama, segurando o extrato bancário da faculdade, que mostrava os pagamentos misteriosos que ela sempre havia atribuído a algum programa governamental. Como havia sido tão ingênua? Como havia acreditado que um homem como Ricardo Nakamura poderia se interessar genuinamente por uma faxineira grávida? O bebê chutou violentamente, como se sentisse o desespero da mãe. Marina passou a mão na barriga, tentando se acalmar. "Desculpa, meu amor", ela sussurrou. "A mamãe foi idiota." Naquela noite, pela primeira vez em 2 meses, Ricardo esperou no elevador em vão. Marina não apareceu para o trabalho. Ele passou a madrugada inteira ligando para o celular dela, que estava desligado, até que finalmente pediu para Marcos conseguir seu endereço. Na manhã seguinte, um sábado, Ricardo estava batendo na porta do apartamento de Marina. Quando ela finalmente abriu, ele ficou chocado com sua aparência. Olhos inchados de choro, rosto pálido, uma expressão de dor que ia muito além do físico. "Marina, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Você está bem? O bebê está bem?" "Vai embora", ela disse com uma voz rouca. "Não quero falar com você." "Marina, por favor, me diz o que eu fiz. Se eu disse alguma coisa..." "Você mentiu." Ela explodiu, as lágrimas voltando. 2 anos, Ricardo. 2 anos você está pagando minha faculdade e não me contou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu o chão desabar sob seus pés, como ela havia descoberto. "Marina, deixa eu explicar." "Explicar o quê? Que você me comprou? Que tudo isso foi um jogo para você?" Ela soluçou. "Eu confiei em você. Pensei que talvez você fosse diferente." "Eu sou diferente!" Ricardo gritou desesperado. "Marina, quando eu criei aquelas bolsas, eu nem te conhecia. Foi coincidência." "Coincidência?" Ela riu amargamente. "Que coincidência conveniente. O poderoso empresário que brinca de Papai Noel e depois se diverte seduzindo suas beneficiárias. Não foi assim. Então como foi? Me explica como um homem que move milhões decide dar carona para uma faxineira. Me explica por que alguém como você perderia tempo comigo." A pergunta atingiu Ricardo no centro de todas as suas inseguranças. Porque realmente, vista de fora, a situação parecia exatamente como Marina estava interpretando. Um homem rico, entediado, brincando com uma mulher vulnerável. "Porque eu te amo", ele disse baixinho. Marina o encarou com uma expressão de incredulidade total. "Você não sabe o que é amor, Ricardo. Você só sabe possuir coisas. E eu não sou uma coisa que você pode comprar. Marina, por favor. Eu não quero mais sua bolsa", ela disse com uma firmeza que cortou o coração dele. "Vou terminar a faculdade sozinha
e não quero mais te ver. Você não pode fazer isso comigo, Ricardo disse, uma raiva desesperada tomando conta dele. Não depois de tudo que compartilhamos. Compartilhamos? Marina riu novamente. Eu dividi minha vida com você. Você dividiu suas migalhas comigo. A porta bateu com força, deixando Ricardo sozinho no corredor estreito do prédio. Ele ficou ali parado por quase uma hora, escutando o som abafado do choro de Marina através da parede fina, até que uma vizinha idosa saiu para reclamar do barulho. Nos dias seguintes, Ricardo tentou de tudo. Flores que voltavam intactas, cartas que não eram abertas, ligações que não eram atendidas. Ele até tentou ir à universidade, mas Marina havia pedido transferência para os turnos matutinos para evitá-lo. A descoberta do relacionamento também chegou aos ouvidos da diretoria da empresa. Em uma reunião tensa na quinta-feira seguinte, o conselho de administração deixou claro que não aprovava o envolvimento inadequado do CEO com uma funcionária. Ricardo, disse Dr. Yamamoto, o presidente do conselho e antigo amigo da família, você está colocando a reputação da empresa em risco. Os acionistas estão preocupados. Que se danem os acionistas, Ricardo explodiu. Minha vida pessoal não é problema de ninguém. É quando afeta os negócios, Dr. Yamamoto replicou firmemente. Você precisa decidir o que é mais importante. Seus caprichos românticos ou o império que levou 15 anos para construir. Naquela noite, sozinho no escritório do 42º andar, Ricardo olhou para a cidade lá embaixo e percebeu que havia perdido a única coisa que realmente importava. Toda sua riqueza, todo o seu poder, toda a sua posição social não significavam nada sem Marina. Mas como convencer uma mulher ferida de que sua mentira por omissão havia nascido do medo, não da manipulação? Como provar que o amor que havia nascido entre eles era real, quando todas as evidências apontavam para uma farsa cruel? Marina, em seu apartamento silencioso, segurava a barriga onde o bebê se mexia inquieto e se perguntava como havia sido tão tola a ponto de acreditar em contos de fada. Homens como Ricardo Nakamura não se apaixonavam por mulheres como ela, apenas brincavam com elas. E assim, no meio do inverno paulistano, o amor que havia florescido entre os espelhos de um elevador foi soterrado pela tempestade devastadora da desconfiança e do orgulho ferido. Agosto chegou a São Paulo com um frio cortante que espelhava perfeitamente o gelo que havia se instalado entre Ricardo e Marina. 3 semanas haviam se passado desde a descoberta da bolsa de estudos e Marina mantinha sua palavra. Evitava qualquer possibilidade de encontro com ele. Havia mudado seus horários na faculdade, solicitado transferência para outro prédio de limpeza e até mesmo trocado de número de telefone. Ricardo, por sua vez, estava se deteriorando visivelmente. Perdera peso, desenvolvera olheiras profundas e sua famosa compostura empresarial estava claramente abalada. Durante as reuniões, ele se mostrava irritadiço e distraído. Os funcionários comentavam em sussurros que jamais haviam visto o CEO em estado tão deplorável. Foi numa madrugada particularmente fria de sábado, 19 de agosto, que o destino decidiu forçar um reencontro da forma mais dramática possível. Marina havia terminado seu turno no novo prédio comercial na Vila Olímpia e esperava o primeiro ônibus da manhã quando sentiu a primeira contração. A princípio, pensou que fosse apenas o bebê se mexendo de forma mais intensa, mas quando a dor se repetiu 5 minutos depois, com uma intensidade que a fez dobrar o corpo, ela soube que algo estava errado. Faltavam ainda 3 semanas para a data prevista do parto. Não, 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 ela murmurou, sentando-se no banco gelado do ponto de ônibus. É muito cedo, meu amor. Você precisa esperar mais um pouco.
Mas o bebê claramente tinha outros planos. As contrações começaram a vir em intervalos cada vez menores, e Marina, apesar de todos os seus estudos de enfermagem, entrou em pânico. Estava sozinha, sem dinheiro suficiente para um táxi até o hospital, e o primeiro ônibus só passaria em 40 minutos. Com dedos trêmulos, ela pegou o celular e discou o número de emergência do SAMU. A ligação caiu. Tentou novamente. Ocupado. Na terceira tentativa, finalmente conseguiu contato, mas foi informada de que todas as ambulâncias estavam ocupadas. Havia sido uma noite agitada de acidentes na cidade. O tempo de espera seria de pelo menos 1 hora. Marina olhou ao redor desesperadamente. A Vila Olímpia estava deserta na madrugada de sábado. Apenas alguns prédios com luzes acesas e o vento frio carregando folhas secas pelas ruas vazias. Ela estava completamente sozinha. Foi então que, numa decisão que mais tarde ela não saberia explicar, Marina discou o único número que sabia de memória além do da mãe, o celular de Ricardo. O telefone tocou apenas uma vez antes de ser atendido. Marina? A voz dele estava carregada de alívio e incredulidade. Você está bem? Por que está me ligando? Ricardo. Ela conseguiu sussurrar entre uma contração especialmente forte. Eu preciso de ajuda. A mudança no tom de voz dela o alertou imediatamente. Marina, o que está acontecendo? Onde você está? Avenida Faria Lima, altura do 3000. Ponto de ônibus em frente ao edifício Birman. Eu acho que o bebê está vindo. Ricardo não precisou ouvir mais nada. Não saia daí. Estou indo buscar você agora. Ele vestiu a primeira roupa que encontrou. Pegou as chaves da Mercedes e disparou pelas ruas desertas de São Paulo como um louco. O trajeto que normalmente levava 20 minutos foi coberto em 8, com Ricardo passando por todos os semáforos vermelhos e quebrando todos os limites de velocidade. Quando chegou ao ponto de ônibus, encontrou Marina curvada sobre si mesma, respirando pesadamente e claramente em trabalho de parto ativo. Sem hesitar, ele a pegou no colo e a levou para o carro. Calma, Marina. Vamos chegar ao hospital, ele disse, tentando soar, mais calmo do que realmente estava. Ricardo. Ela agarrou a camisa dele com força quando uma nova contração a atingiu. Está muito rápido. Não sei se vamos conseguir chegar. Durante o trajeto para o Hospital Albert Einstein, o melhor hospital particular da cidade, Ricardo ligou para Dr. Roberto Mendes, o melhor obstetra de São Paulo, e seu médico pessoal há anos. Roberto, preciso de você no hospital agora, ele gritou no viva voz. É uma emergência obstétrica. Ricardo? Que emergência? Você nem tem filhos, Dr. Roberto respondeu claramente sonolento. É complicado. Só esteja lá, por favor. O que se seguiu foram os 20 minutos mais longos da vida de Ricardo. Marina alternava entre momentos de dor intensa e períodos de vulnerabilidade absoluta, onde se agarrava na mão dele como se fosse sua única âncora na tempestade. Ricardo, ela disse durante um momento mais calmo, seus olhos castanho-dourados cheios de lágrimas. Por que você veio? Por que você ainda liga? A pergunta simples quebrou todas as defesas que ele havia construído nas últimas semanas. Porque eu te amo, Marina. Sei que você não acredita, sei que cometi erros terríveis, mas eu te amo mais do que qualquer coisa nesta vida. Eu queria tanto acreditar, ela sussurrou. Mas como posso confiar quando tudo começou com mentiras? Não foi mentira, Ricardo disse, segurando a mão dela com firmeza, enquanto parava na entrada da emergência do hospital. Meus sentimentos por você são a única coisa real que tenho. A equipe médica estava esperando com uma maca. Nos próximos momentos, tudo se tornou um borrão de corredores brancos, luzes fortes e vozes profissionais urgentes. Dr. Roberto examinou Marina rapidamente e anunciou que o bebê nasceria nas próximas horas.
Ela quer que você fique na sala de parto, uma enfermeira informou a Ricardo. Disse que você é o pai. Ricardo olhou para Marina, que assentiu fracamente. Não quero ficar sozinha, ela admitiu. Não hoje. E assim, Ricardo Nakamura, que havia passado a vida inteira evitando intimidade e contato físico, se viu paramentado com roupas cirúrgicas, segurando a mão de uma mulher em trabalho de parto, vivenciando o momento mais intenso e transformador de sua existência. Às 14h37 de sábado, 19 de agosto, depois de 7 horas de trabalho de parto, nasceu Gabriel. 3,2 kg de pura perfeição. Quando o Dr. Roberto colocou o bebê nos braços de Marina, as lágrimas finalmente vieram para ambos. Ele é perfeito, Marina sussurrou, tocando delicadamente o rostinho avermelhado do filho. Como você, Ricardo disse baixinho, suas próprias lágrimas traçando trilhas silenciosas em seu rosto. E naquele momento, segurando o bebê, que não era seu sangue, mas que já amava como se fosse, Ricardo soube que havia encontrado sua verdadeira família. Não sabia se Marina o perdoaria, não sabia se teriam um futuro juntos, mas sabia que jamais abandonaria aquela criança ou a mulher extraordinária que a havia trazido ao mundo. O amor havia nascido junto com Gabriel. Não o amor idealizado dos primeiros encontros, mas o amor real, testado pela dor, temperado pela verdade e forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. 6 meses haviam se passado desde o nascimento de Gabriel, e a vida havia encontrado um ritmo inesperado. Marina havia se formado em enfermagem com honras e conseguido emprego na UTI neonatal do Hospital São Luís. Ironicamente, o mesmo onde Ricardo havia feito parte das negociações para a construção de uma nova ala. O pequeno apartamento na Vila Madalena havia se transformado em um refúgio acolhedor, com Gabriel crescendo saudável e trazendo uma alegria que Marina jamais imaginara possível. Ricardo mantinha uma distância, respeitosa, mas constante. Pagava todas as despesas médicas e do bebê, um acordo que Marina havia aceitado relutantemente após longas discussões. Visitava Gabriel 2 vezes por semana e lentamente estava provando, através de ações, não palavras, que seus sentimentos eram genuínos. Naquela manhã de dezembro, véspera do Réveillon, Marina estava arrumando as últimas coisas para a viagem que mudaria tudo. Ricardo havia sugerido passar o fim do ano no Rio de Janeiro. Não como um casal, mas como uma família moderna, onde Gabriel pudesse conhecer o mar e eles pudessem tentar reconstruir a confiança perdida em um ambiente neutro. Tem certeza de que é uma boa ideia? Perguntou Luciana, sua melhor amiga da faculdade, que havia vindo ajudar com as malas. 6 meses, Marina. Você tem certeza de que superou a mágoa? Marina parou de dobrar as roupinhas de Gabriel e olhou pela janela. Lá embaixo, Ricardo esperava no carro, pontual como sempre, vestindo uma camisa polo azul clara e óculos de sol. Nos últimos meses, ela havia observado mudanças nele que iam muito além da aparência. O homem frio e controlador havia dado lugar a alguém mais humano, mais vulnerável, especialmente quando interagia com Gabriel. Não sei se superei, Marina admitiu, mas sei que Gabriel merece conhecer o homem que esteve presente no momento mais importante da vida dele. E eu sinto falta do Ricardo. A viagem para o Rio foi reveladora. Gabriel, com 6 meses, estava numa fase encantadora, onde sorria para tudo e todos, mas reservava suas gargalhadas mais gostosas para Ricardo. Durante o voo, Ricardo segurou o bebê com uma naturalidade que surpreendeu Marina, cantarolando baixinho uma música japonesa que ele disse ter aprendido com a avó. Minha Obachan costumava cantar isso para mim quando eu tinha pesadelos, ele explicou, enquanto Gabriel adormecia tranquilamente em seus braços. É sobre um pássaro que perde o ninho, mas encontra uma nova família nas nuvens. Hospedaram-se em um hotel em Copacabana, em quartos separados, mas conectados por uma suíte familiar.
Na primeira noite, enquanto Gabriel dormia entre eles na grande cama da suíte, Ricardo finalmente encontrou coragem para a conversa que vinha adiando há meses. Marina, ele disse baixinho, observando o bebê que dormia tranquilamente. Eu sei que cometi erros enormes. Sei que menti por omissão, que deixei meu medo de ser rejeitado criar uma situação impossível entre nós. Marina continuou em silêncio, acariciando os cabelos escuros de Gabriel. Mas você precisa saber que não houve um único momento, desde aquela primeira noite no elevador, em que meus sentimentos não fossem completamente genuínos, Ricardo continuou. A bolsa de estudos foi criada 2 anos antes de eu te conhecer. Quando descobri que você era uma das beneficiadas, fiquei aterrorizado de que você pensasse que tudo era uma farsa. E então, decidiu não contar nada, Marina disse suavemente, sem raiva na voz. Decidi como um covarde, ele admitiu, porque estava com medo de perder a única coisa real que tinha acontecido na minha vida em anos. Marina finalmente o olhou. Nos últimos meses, havia tido tempo para processar tudo. A dor inicial da traição havia dado lugar a uma compreensão mais madura das complexidades da situação. E observando Ricardo com Gabriel, vendo como ele havia se tornado uma presença constante e carinhosa, ela começara a acreditar que talvez pessoas pudessem mudar. Ricardo, ela disse, você quer ser pai do Gabriel? A pergunta o pegou completamente desprevenido. O que você está perguntando? Estou perguntando se você quer adotar meu filho. Legally, oficialmente, assumir todas as responsabilidades e alegrias que isso significa. Ricardo sentiu o coração parar. Marina, você... Sabe que sim, mas por quê? Porque nos últimos 6 meses, você foi mais presente na vida dele do que o pai biológico foi durante toda a gravidez. Porque quando vejo vocês dois juntos, vejo uma família. E por quê? Ela hesitou. Porque talvez eu esteja pronta para confiar em você novamente. No dia seguinte, passaram o dia inteiro na praia. Ricardo, que nunca havia sido de atividades ao ar livre, se viu construindo castelos de areia, enquanto Gabriel brincava na sombra do guarda-sol. Marina o observava com um sorriso que não aparecia há meses, vendo o homem que havia se apaixonado emergir completamente das sombras do empresário implacável. À tarde, enquanto Gabriel dormia no carrinho, eles caminharam pela orla. A praia de Copacabana fervilhava com os preparativos para a festa do Réveillon. Mas eles encontraram um cantinho mais tranquilo, perto das pedras do Leme. Marina, Ricardo disse, parando de repente e tirando algo do bolso. Eu tenho uma coisa para você. Marina esperava um anel, talvez uma joia cara. O tipo de presente que homens ricos davam para impressionar. Em vez disso, Ricardo estendeu um pequeno origami feito de papel dourado, delicadamente dobrado em forma de coração. É feito com papel reciclado da primeira empresa que comprei. Ele explicou nervosamente. Minha avó me ensinou que origami é sobre transformar algo simples em algo belo através da paciência e do cuidado. Como você fez comigo. Marina segurou o delicado coração de papel, suas mãos tremendo ligeiramente. Ricardo, eu não estou pedindo para você se casar comigo. Ele disse rapidamente. Não agora. Sei que preciso ganhar sua confiança de volta. Mas estou pedindo uma chance real de provar que posso ser o homem que você e Gabriel merecem. Marina olhou para o origami, depois para Ricardo, depois para Gabriel, dormindo pacificamente no carrinho. Naquele momento, com as ondas quebrando suavemente na areia e o sol da tarde dourado iluminando o rosto do homem que havia aprendido a dobrar seu próprio coração sem medo, ela soube que estava pronta para apostar no amor mais uma vez. Está bem, ela disse simplesmente. Vamos tentar.
Naquela noite, enquanto 2 milhões de pessoas se reuniam na praia para celebrar a chegada do novo ano, Ricardo, Marina e Gabriel assistiram aos fogos de artifício do quarto do hotel. Gabriel havia acordado exatamente à meia-noite, como se soubesse que era um momento especial, e os 3 permaneceram abraçados na varanda, observando o céu explodir em cores. Feliz Ano Novo, Marina sussurrou. Feliz Ano Novo para nós, Ricardo respondeu, beijando delicadamente a testa de Gabriel e depois, pela primeira vez em meses, os lábios de Marina. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples na Igreja da Liberdade, o bairro onde Ricardo havia encontrado refúgio na casa da avó. Marina usava um vestido simples e carregava Gabriel, agora com 1 ano, que insistiu em ajudar trocando as alianças. O maior presente de casamento que se deram foi a abertura da creche Esperança no térreo do edifício Platinum Tower, onde tudo havia começado. O espaço corporativo frio foi transformado em um ambiente acolhedor, cheio de risos de crianças, onde mães trabalhadoras podiam deixar seus filhos com segurança. Marina realizou seu sonho de cuidar de pessoas, agora como enfermeira especializada e administradora da creche. Ricardo descobriu que sua verdadeira vocação não era acumular propriedades, mas criar lares, tanto o dele próprio quanto o de outras famílias. E o toque que antes o aterrorizava se tornou sua âncora. Todas as manhãs, Ricardo acordava com Gabriel brincando em seu peito e Marina ajeitando sua gravata antes de saírem, juntos para mais um dia de uma vida que finalmente fazia sentido. O elevador onde tudo começou ainda refletia seus sorrisos nos espelhos, mas agora eles refletiam algo muito mais poderoso. Uma família que havia provado que o amor verdadeiro não quebra barreiras, as transforma em pontes.